Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de ter o nosso tão precioso estudo guiado, gente. Esse momento, para mim, é muito, vamos dizer assim, esperado e almejado, que é muito gostoso estar estudando a Bíblia. É muito bom aprender e conhecer mais do nosso Senhor. É muito bom saber todos os seus conselhos. E, claro, refletir naquilo que já vivemos, nas experiências que já tivemos e com certeza trazer lições e aprendizados para toda a vida. Isso é maravilhoso. Porque é em momentos como esse que nós não apenas nos relacionamos com Deus, mas é em momentos como esse que nós aprendemos diretamente de Deus. Ele falando diretamente ao meu e ao seu coração. Percebe o quão importante é o estudo guiado? Percebe o tão necessário que é para a minha vida e para a sua vida? Pois é, você não pode perder o estudo guiado. Todos os dias nós temos o nosso encontro, o nosso momento de prazer na palavra de Deus. Eu espero que já tenha, com o tempo, se transformado nisso, numa realidade de prazer, em meditar, em aprender, em estudar a palavra de Deus. Se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva, para que você receba a notificação todos os dias. Essa notificação será, vamos dizer assim, uma ajuda que eu vou estar enviando a você. Né? Uma injeção de ânimo de tipo, olha, hoje tu tem um encontro com Deus, hoje tu tem um momento separado para estudar a palavra de Deus, então vem estudar a palavra de Deus. É assim que eu me animo, é assim que eu te animo, para juntos termos o nosso estudo guiado. Se você gosta de assuntos bíblicos, temas bíblicos, conteúdo que fale dessas ideias, né, ideias bíblicas, então deixe o seu legal, deixe o seu gostei, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas para conteúdos como esse, tá bom? Antes de nós adentrarmos no tema de hoje, vai ser um tema bastante interessante, eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós buscarmos a Deus em oração e logo em seguida mergulharmos no assunto de hoje, tá bom? Então vamos orar juntos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, porque é maravilhoso estar na tua presença, é maravilhoso estudar a tua palavra. Pois é por meio dessa tua palavra que nós somos corrigidos, que nós somos animados, que nós somos fortalecidos, que nós temos a nossa esperança reavivada. Faz com que a nossa fé cresça a cada dia, Pai. A ponto de, quem sabe, um dia se tornar do tamanho de um grão de mostarda. Que o Senhor possa trazer luz às nossas mentes, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações da maneira que for necessário, para que a gente se faça entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos isso no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro, é a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, ou seja, foi um dos assuntos que foi tratado ali no Monte das Oliveiras, em que Jesus estava discorrendo sobre o questionamento que os seus discípulos tinham feito a ele. Então, vamos ver o contexto, vamos ler a passagem bíblica que trata desse assunto. O contexto se encontra no capítulo 13 de Marcos, o versículo é do 24 ao 32, que diz assim, ó. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, nós falamos sobre a tribulação no dia de ontem. Se você não viu, eu recomendo que você assista o estudo de ontem, para você entender como a gente costuma dizer, o fio da meada, ou seja, não pegar as coisas por parte, mas pegar todo o contexto do que está sendo tratado. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
Pois muito bem, esse é o nosso contexto. Vamos refletir em alguns pontos apresentados nesse texto e com certeza tirar ali algumas aprendizados e lições para nós. O primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o evento será a volta de Jesus, antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Quais são os eventos? Nós vemos ali o escurecimento do sol, nós vemos ali a questão da lua, do eclipse, nós temos ali a questão da chuva de estrelas, onde os corpos celestes foram abalados. Todos esses sinais já aconteceram, ou seja, nós, nos dias de hoje, já estamos vivendo as portas da realidade da volta do Senhor. Todos esses sinais preditos na Bíblia já aconteceram. O que está faltando? Jesus voltar, podemos dizer assim. É interessante que não somente Jesus discorreu sobre a sua volta, mas também outros personagens bíblicos no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo falou ali em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, falando sobre um dos acontecimentos que irá acontecer na volta do Senhor, que é exatamente a ressurreição dos justos, onde os justos serão ressuscitados, serão arrebatados, juntamente com os vivos. Para você ter uma ideia, Paulo se considerava um dos vivos que iria testemunhar a volta do Senhor. Tamanha era a fé de Paulo. Ele dizia: e nós que ficarmos vivos, iremos subir até os céus e iremos nos encontrar com Jesus lá nos ares. Paulo tinha essa convicção de que Jesus voltaria na sua geração. Esse é um dos eventos. Um outro personagem bíblico que também fala sobre esse assunto é Pedro. Ali na segunda carta de Pedro, 3, do 3 ao 13, ele fala sobre vamos dizer assim, a confiança e a fidelidade da palavra de Jesus, dizendo que as coisas estavam para acontecer. O único motivo que ainda não tinha acontecido é que o Senhor é paciente, para que todos cheguem ao arrependimento e assim não percam a oportunidade de salvação oferecida na cruz do Calvário. Outro personagem que também falou sobre esses eventos, que seria a volta de Jesus, foi o discípulo do amor, né? João, discípulo amado João. Ali no livro de Apocalipse, existem vários contextos que afirmam a realidade da volta do Senhor. E aí, de tantos contextos apresentados no Novo Testamento, de tantas informações apresentadas acerca desse grande evento da volta do Filho do Homem, nós chegamos à seguinte conclusão, e eu separei aqui, ó. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando ele vier. Por que é que isso é tão importante eu e você refletirmos? Porque nós vemos por aí muitas pessoas falando sobre esse evento, que será algo secreto, que será algo para um povo específico, para um grupo de pessoas específicas. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos verão, todos irão testemunhar, todos ouvirão. Será literal, ou seja, é real. Será visível, todos irão ver. Será audível, todos irão ouvir. O ressoar da trombeta. Ah, meus amigos, eu imagino que será algo maravilhoso, estrondoso, espantoso, como a própria Bíblia fala. E eu e você precisamos estar apercebidos a isso. Porque qual é o grande problema? É eu e você termos todas essas evidências que a Bíblia apresenta sobre a realidade da volta do Senhor e mesmo assim sermos pegos despercebidos. É tanto que em um outro contexto, Jesus se utiliza da analogia de um ladrão. Para que você não tenha a sua casa invadida e seja surpreendido com um assalto, com uma invasão. Você tem que vigiar. Você tem que estar atento. É tanto que no contexto que a gente leu, ele se utilizou ali da analogia de uma figueira. Eu imagino que ele estava até debaixo de uma figueira quando estava conversando sobre esse assunto. Eu imagino que Jesus deve ter apontado: olha, vocês sabem
que quando começa a brotar as folhas, significa dizer que o verão está se aproximando. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: é pelos sinais que vocês vão se nortear. É pelos sinais que vocês vão perceber o quão breve está para se cumprir todas as coisas que eu tenho vos falado. Você tem estado apercebido dos sinais que Jesus deixou escrito e registrado na sua palavra? Ou você não conhece os sinais? Um outro ponto que eu destaquei diz assim, no entanto, o que Jesus quer dizer com esta geração e aquele dia? Isso aqui é um pouquinho polêmico. Jesus disse que não passaria esta geração que essas coisas iriam se cumprir. Que aquilo seria real. O que Jesus quis dizer com isso? O estudo guiado separou aqui duas possíveis respostas e uma terceira. Eu vou ler aqui as duas possíveis respostas primeiro e a terceira, que é a terceira que eu, vamos dizer assim, eu mais considerei. A primeira é: a palavra geração poderia se referir a um grupo étnico, nesse caso os judeus, e significaria que os judeus não desapareceriam antes da volta de Cristo. Se nós formos analisar essa resposta, a gente pode sim se utilizar dela. Afinal de contas, o povo judeu existe até os dias de hoje e Jesus ainda não retornou. Então, ok, tudo bem. A segunda possível resposta seria: a geração das pessoas que vissem todos os sinais se cumprindo não morreria antes da volta de Cristo. Interessante essa segunda resposta. O que é que está querendo dizer aqui? Que essa geração que o contexto bíblico apresentou está se referindo para aquelas que vissem os sinais se cumprindo. Ou seja, para a geração que viu os sinais se cumprindo, essas pessoas não iriam morrer até que Jesus voltasse. Jesus iria voltar na geração delas, na geração que testemunhou os sinais da sua volta. É a segunda possível resposta para entender esse contexto. Mas a terceira possível, que é a que mais eu me identifiquei, é a seguinte: assim, esta geração provavelmente se refira à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descrevem em Marcos 13:30. Contudo, Marcos 13:32 se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais distante do primeiro século. Em outras palavras, o que essa resposta está querendo dizer é o seguinte: quando Jesus se refere a esta geração, ele estava se referindo não à sua volta, não ao evento do retorno do Filho do Homem, mas ele estava se referindo à destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Entende? Não irá passar esta geração até que isso se cumpra. As pessoas que viveram no primeiro século testemunharam a destruição de Jerusalém. Isso se cumpriu, conforme a palavra de Deus. Já o outro ponto, que está aquele dia, que é a palavra que foi frisada no versículo 32, aquele dia ninguém sabe nem a hora, se refere à volta de Jesus. É tanto que ele diz lá no versículo 32, o seguinte parte: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse verso está se referindo a quê, Davi? Ele está se referindo à volta de Jesus. Algumas pessoas ao longo da história tentaram marcar várias e várias vezes a data para a volta do Senhor. Inclusive, de vez em quando se levanta-se esse tema sensacionalista na própria plataforma do YouTube, que dá bastante visualização, porque as pessoas, de certo modo, têm a necessidade de saber quando é que Jesus vai voltar. Talvez por querer estar com Ele, talvez para saber até quando pode curtir a vida. Ou seja, muitos são os motivos. Mas o que a Bíblia diz é: ninguém sabe, senão o Pai. Naquela ocasião, nem Jesus sabia quando seria a sua volta. É claro que ele passou a saber quando ele se uniu ao Pai, quando ele foi elevado aos céus. Mas até aquela ocasião, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, ou seja, nem ele sabia. Então, o verso 30, no meu bom entender, e eu compartilho com você, eu espero que você entenda dessa forma também,
a resposta melhor para entender sobre a questão desta geração, que está no versículo 30, que diz assim, ó. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Esse verso, a meu entender, está se referindo à destruição de Jerusalém. A geração do primeiro século testemunhou a destruição de Jerusalém. A palavra de Deus se cumpriu. Já o versículo 32, que se refere ao dia e a hora, ninguém sabe, se refere à volta do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos, para não gerar dúvida na nossa cabeça, não gerar dúvida na nossa mente. E o mais importante, a gente não passar adiante uma mensagem equivocada. Tá certo? Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, hoje tratando sobre o tema A Vinda do Filho do Homem. Que nós possamos a cada dia estudar mais e mais esse tema, porque é um tema que faz com que a nossa esperança seja reanimada, reavivada, faz com que a gente busque uma santidade, busque um reavivamento, busque uma reforma na nossa vida e com certeza faz com que a gente fique com uma certa ansiedade positiva, ansiedade boa para rever o nosso Senhor Jesus Cristo, para estar com Ele novamente. Isso será maravilhoso. Será o maior evento. Você não pode perder. Se existe um evento que você não pode perder, é a volta do Senhor. Mas você precisa estar preparado, porque não adianta nada comparecer ao evento sem estar preparado. Até existe uma parábola que fala sobre isso, né? Houve um casamento e ali foi encontrada uma pessoa que não tinha as vestes apropriadas para o evento. O que aconteceu com aquela pessoa é que ela foi expulsa do evento. E ali aconteceu um choro e ranger de dentes. Ou seja, para que eu e você possamos fazer parte e desfrutar desse evento de maneira legal, de maneira gostosa, é preciso que a gente tenha um preparo devido. E uma das formas de se preparar é estar atento aos eventos, aos sinais que antecedem a volta do Senhor. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, que Ele te conduza sempre para momentos como esse. Porque, como eu disse no início, é maravilhoso estudar a Palavra de Deus. E uma das formas que você pode fazer isso é por meio do estudo guiado. Então, se você não é inscrito, se inscreva para você ser notificado. Deixe o seu gostei para que essa mensagem vá adiante mais e mais a outras pessoas, tá certo? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.